Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa e eu queria conversar com vocês sobre psicologia das massas, eleições e o que esses assuntos têm a ver com esse período de campanha eleitoral e o seu voto. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu acredito que ele tem muita relação com o que nós estamos vivendo agora. Em momentos como esse de insegurança, de desesperança, de notar o retrocesso no país, essa é a situação ideal para a fragilização do nosso sentimento de pertencimento e também para a fragilização das nossas expectativas de um futuro próspero. Então, nesses momentos, torna-se tentador a gente reforçar a nossa pertinência em sociedade ou em grupos, sejam eles grupos de classe, grupos religiosos, grupos ligados ao gênero ou grupos políticos. E é mais especificamente sobre a adesão desses grupos políticos que eu quero falar aqui. O pioneiro dos estudos específicos dessa temática foi o Gustave Le Bon, um psicólogo francês que escreveu o livro Psicologia das Multidões em 1895. Nesse livro, ele abordou as razões pelas quais as multidões motivam as pessoas a ter comportamentos distantes dos individuais e, como consequência, mais próximos de comportamentos irracionais, porque seriam emocionalmente carregados. Esse livro basicamente mostra como que funciona o processo de manipulação de massas, ou seja, a manipulação de uma grande quantidade de pessoas. Então surgem uns questionamentos como: por que essas pessoas amam o que foi dito para elas amarem? Ou por que elas odeiam o que foi dito para elas odiarem? O que faz com que essas pessoas não ajam de acordo com o que elas sozinhas fariam, e sim de acordo com o que um influenciador disse para elas? Segundo o autor, as principais características dessas multidões que serão manipuladas são o domínio pelo inconsciente, o abandono da personalidade individual, a diminuição da inteligência, e esse ponto tem controvérsia, mas tem uma explicação, e uma multidão heróica quando necessária e criminosa quando ameaçada. Sobre essas características, primeiro de tudo e particularmente o mais importante, é que o autor diz que toda multidão sempre terá um agente dominador, que pode ou não ser alguém público, mas é fato que sempre haverá alguém por trás de todo o comportamento de massa. E o primeiro passo desse agente dominador é penetrar na mente das pessoas mais vulneráveis e passar a representá-las. Nesse processo, o indivíduo de massa já não pensa mais por si. Agora ele pensa ou de acordo com o que a massa diz, ou de acordo com o que o agente dominador diz ser o correto. E é por isso que o autor cita uma suposta diminuição na inteligência dessas pessoas, porque são pessoas que deixaram de pensar e agora estão apenas agindo. Mas essas pessoas, pelo contrário, acreditam que estão cada vez mais inteligentes, porque agora as opiniões delas são as mesmas desse agente dominador, que elas acreditam sempre ser alguém muito inteligente. Então, por mais que esses indivíduos de massa não estejam mais estimulando o seu raciocínio, eles tendem a acreditar que estão cada vez mais inteligentes e cada vez mais corretos, por mera comparação com a maioria. Além disso, quem também explora o estudo dessa figura do líder dos grupos é o famoso Freud, no seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Nesse livro, uma das análises que o Freud traz é a de que a união desses grupos satisfaz esses integrantes apenas de forma superficial e substitutiva. E por ser apenas superficial, restam ainda nesses integrantes as suas respectivas frustrações. Não à toa, como eu disse, o foco dos líderes são justamente as pessoas vulneráveis, e elas vão começar a ser um ponto de conexão entre os integrantes e os líderes desses grupos. Juntamente a isso, surge a tendência dos grupos de inferiorizar algum outro grupo como objetivo. E essa parte é muito importante, porque para que faça ainda mais sentido essa união entre eles, é essencial que exista um inimigo declarado, um famoso ódio em comum. Geralmente eles escolhem minorias frágeis, sem apoio, para poder depositar toda a sua raiva e revolta. E fica notório nesse cenário como os grupos tendem a amar aquele que lhe é igual e odiar aquele que lhe é diferente. E isso é o tipo de coisa que sempre existiu. Por exemplo, na Alemanha nazista, esses inimigos foram os judeus. Na Europa contemporânea, esses inimigos são os imigrantes. Então essas pessoas precisam, para manter a coesão grupal, algum inimigo em comum, para elas se sentirem mais seguras. É como se isso reforçasse os laços entre eles.
E acontece que esse processo todo de manipulação desenvolve nos integrantes uma espécie de fetiche pela hierarquia, que é muito curioso, porque nessa relação que eles desenvolveram, os integrantes conseguem, simultaneamente, satisfazer o desejo de se submeter a uma autoridade e a de ser ele mesmo a autoridade. Então ele é, ao mesmo tempo, oprimido por alguém que ele admira e o opressor daquele que ele despreza. E um elemento forte desses líderes são o tipo de discurso que eles têm. É notório como eles têm um formato muito característico de fala, que na verdade é o fato de que eles raramente têm argumentos plausíveis. O filósofo Theodor Adorno, no seu artigo Teoria Freudiana e o Modelo Fascista de Propaganda, escrito em 1951, descreveu isso muito bem nesse pedaço aqui. Como seria impossível ganhar as massas por meio de argumentos racionais, sua propaganda deve necessariamente ser orientada psicologicamente e tem de mobilizar processos irracionais, inconscientes e regressivos. Essa tarefa é facilitada pelo estado de espírito de todos aqueles estratos da população que sofrem frustrações sem sentido e desenvolvem, por isso, uma mentalidade mesquinha e irracional. Esse é o meu trecho preferido do artigo do Adorno, porque eu acho que aqui ele conseguiu resumir tudo. Ele resumiu lá desde o Gustave Le Bon até o Freud e toda essa lógica argumentativa que é carregada pelos líderes. Nesse artigo, o Adorno mostra como a ascensão desse padrão político gera uma instrumentalização de frustrações. Então é a decepção com a política, a decepção com as instituições, a decepção com um determinado estado de coisas. Todo esse cenário faz com que esses integrantes valorizem algo que o Adorno chama de pequeno grande homem, que na verdade não passa de uma pessoa que foi supervalorizada porque fala o que pensa e aí por causa disso ele se passa como uma pessoa que é autêntica. Então, se você coloca esse personagem fictício em um debate, por exemplo, e ele recebe uma pergunta que não foi do seu agrado, ao invés de ele responder a pergunta, ele ataca o mensageiro, porque ele precisa manter esse padrão de quem não argumenta e sim de quem ataca, que é o padrão do discurso do líder de massa. Eu tenho certeza que em alguma parte das explicações que eu trouxe você se identificou minimamente com o que foi dito por aí por algum candidato ou figura política. E não foi à toa. O discurso de manipulação de massa é utilizado até hoje pela propaganda política. Tá, mas então como que a gente faz para evitar ou amenizar essa manipulação? Como que a gente leva toda essa reflexão aqui para a prática? Bom, esse ano, 2020, acontecerão as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa é a oportunidade de você eleger o líder que vai ficar mais próximo de você pelos próximos 4 anos. E nesse contexto todo, sempre se fala muito sobre voto consciente. Mas o que é voto consciente? Na verdade, não é uma coisa muito complexa. O voto consciente é você saber o porquê da sua escolha. É você ter convicção dos seus motivos. É você olhar para o seu candidato sabendo apontar as qualidades e os defeitos dele. E eu digo defeitos porque por melhor que seja o seu candidato, perfeito ele não é. A gente precisa entender que os candidatos não vão dominar tudo. Então, em alguma área, ele vai atuar menos. E a gente precisa saber identificar isso. E a melhor forma que você tem de se inteirar sobre esses detalhes é através de informação de qualidade. Então eu vou deixar aqui 2 dicas que têm me auxiliado, porque eu também estou nesse processo de busca, informação e escolha dos meus candidatos. A primeira dica é: cuidado com notícias falsas. O que sempre funciona para mim é verificar a fonte. Aquela fonte é confiável? É de um veículo midiático confiável? Porque corrente de WhatsApp não é fonte. Então você precisa primeiro verificar de onde aquilo veio e também desconfiar se aquilo está sendo nitidamente propagado só para chamar a sua atenção. A segunda dica é o Divulga Cande Contas. Essa aqui é uma plataforma do TSE para divulgação de candidatos e prestação de contas. Então você vai lá, seleciona o seu município, seleciona o cargo que você quer pesquisar e ele vai te dar todas essas informações, tem um layout bem didático e vai facilitar bastante a sua pesquisa. Bom, é isso. Eu queria encerrar aqui com um relato bem informal e sincero, porque as pesquisas que eu fiz para esse vídeo me permitiram compreender que fugir de manipulação é uma coisa muito difícil hoje em dia. Eu acho que sempre foi. E acho que também não dá para partir do pressuposto que, por estarmos de um lado específico da moeda política,
estaríamos já consequentemente imunes de certas influências e manipulações, porque não estaríamos. Então, eu não estou, você não está, eu acredito que ninguém esteja. Então, acho que é por isso que a gente precisa continuar sendo muito crítico. Crítico com tudo que é conveniente aos olhos e ouvidos, justamente para tentar fugir desse estado de conformidade, né? Então, tome cuidado com as suas escolhas políticas, são elas que vão decidir as próximas influências que vão recair sobre você. Esse aqui é apenas o segundo vídeo de uma série de assuntos que eu ainda tenho muita vontade de explorar. Então, se você gostou do conteúdo que eu trouxe, me conte, me dê sugestões para novos vídeos e fique à vontade para utilizar esse espaço aqui para debates saudáveis. Um grande abraço e até a próxima!